Alô galera que acompanha o nosso canal, agora sim, né? Agora nós já temos alguns seguidores. Eu queria agradecer você que acompanhou o nosso vídeo semana passada e que vai estar acompanhando esse vídeo agora. A gente vai tentar manter aqui nosso canal, fazendo um vídeo toda semana, sempre compartilhando alguma coisa da palavra, para que a gente possa crescer no entendimento daquilo que Deus tem pra gente. E hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais. A primeira, a prova do Enem de ontem. Fiz o Enem. E a minha Bíblia que eu uso, que por sinal é uma Bíblia da mulher, que eu gosto muito, e acaba que a gente vai se habituando, né? A gente é pastor, a gente precisa falar e entender as mulheres, e gosto muito dessa minha Bíblia aqui na linguagem NVI. Por que a gente está aqui hoje? A gente vai comentar um pouquinho a respeito do tema da redação da prova do Enem, que gerou um grande debate, e é muito importante que esse debate ele repercuta, e a partir do momento em que um debate ele é colocado na sociedade, é importante que nós entendamos que há diversos pontos de vista, e é importante que se ouçam esses pontos de vista, e assim como devem ser ouvidos esses pontos de vista, devem ser respeitados também. O tema proposto da redação foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que não é preciso ser feminista, não é preciso ser machista, não é preciso ser comunista, flamenguista para descobrir, para entender que há um real problema no que diz respeito à violência contra a mulher no nosso país. Mas esse problema que existe no nosso país, ele é um problema que persiste há anos e anos, séculos e séculos, que não está apenas incorporado à nossa sociedade. Mas apesar de ser um problema global, um problema que persiste desde as eras mais antigas, a gente vai tentar trazer esse entendimento desse problema para aquilo que acontece hoje no nosso país, segundo aquilo que era proposto lá no tema da redação do Enem. A grande maioria dos problemas relacionados à violência contra a mulher, eles nascem no seio da família, eles nascem dentro de relacionamentos. Isso é comprovado, você pode entrar aí na internet, fazer a sua pesquisa, e estatisticamente a grande maioria das mulheres, cerca de 80% das mulheres que foram agredidas, em algum momento elas foram agredidas por um parceiro, por alguém que tinha um relacionamento com ela, ou no momento, ou que já tivesse um relacionamento antes daquele momento. O que nos leva a compreender que a análise em cima desse problema, ela precisa ser feita fundamentalmente no seio da família, no seio dos relacionamentos que existem. Então há outros tipos de violência contra a mulher, há outros pontos a serem considerados, mas por conta da grande maioria desses problemas ocorrerem no seio da família ou no seio de um relacionamento entre a mulher e o seu companheiro, nós precisamos focar nesse sentido para que nós possamos alcançar, atingir a maior parte desses problemas que nesse momento ocorrem dentro de um relacionamento. Há um dado que diz que houve um crescimento assustador, quase que triplicando o número de assassinatos de mulheres no período que diz respeito a mais ou menos 1980 até o ano de 2010. Ou seja, é preciso considerar que em algum momento houve algum desarranjo na nossa sociedade que nos últimos anos, onde nós precisávamos estar mais evoluídos, mais esclarecidos, mais entendidos, nós temos feito coisas cada vez mais aterrorizantes para a nossa sociedade. E uma dessas coisas é a violência contra a mulher. Mulheres estão morrendo, mulheres sofrem todos os dias, são espancadas todos os dias, e todos os dias nas suas casas, mulheres são vítimas de alguma agressão, e muitas até são mortas pelos seus companheiros ou pelos seus maridos. Uma outra coisa que deve se considerar é que nos últimos anos nós tivemos aí a inserção da Lei Maria da Penha. Só que a Lei Maria da Penha, ela vem com um caráter exclusivamente punitivo. Essa ideia de punição, ela no primeiro momento, dados estatísticos mostram que no primeiro momento ela nem surte efeito, tendo tido um crescimento no número de homicídios contra as mulheres logo após o surgimento da Lei Maria da Penha. Essa curva ela dá uma crescida e depois ela tem uma leve diminuída, mas até hoje, no ano de 2015, nós não temos dados reais no que dizem respeito à diminuição clara e absoluta dos números de violência contra a mulher. Teve uma redução de mais ou menos 10% no número de assassinatos, mas nos outros casos não há um número real
de redução dos casos de violência contra a mulher. O que eu entendo a partir disso? É que as leis do nosso país, elas não são respeitadas. E porque as leis não são respeitadas, não tem como você achar que o caráter punitivo da lei vai mudar aquilo que há na cabeça, na consciência das pessoas que praticam tais atos. E o que muda a cabeça da pessoa, e o que muda a forma como a pessoa vê as coisas, e o que muda o caráter dessa pessoa, a forma como essa pessoa vai se portar e vai agir, se as leis não conseguem mudar essa situação. E aí eu digo para você, que conforme aquilo que eu tenho aprendido na minha vida, e conforme aquilo que tem sido demonstrado para nós nos últimos anos, só tem uma coisa que muda a vida das pessoas, que é a palavra de Deus. Então, sabendo disso, eu vou começar a comentar com vocês aqui alguns textos dentro da palavra de Deus que nos mostram que há sim a possibilidade de haver uma diminuição nesses números, nesses casos, a partir do momento em que as pessoas tiverem mais contato com a palavra de Deus. O primeiro texto que eu vou ler para vocês, ele está no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. O apóstolo Pedro, nessa carta, ele vai dizer: homens, considerem as suas esposas como parte mais frágil. E ele orienta para que os homens honrem as suas mulheres, cuidem das suas mulheres. Ele diz até que caso esses homens não cuidem das suas mulheres, as suas orações elas podem ser interrompidas. Você que é casado, você que tem uma esposa, você que tem uma família, se você não cuida da sua esposa, se você não cuida da sua mulher, até as suas orações elas podem não chegar até Deus. E eu quero ler também um texto que eu inclusive citei na minha redação, que está lá em Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Mais na frente ele vai dizer: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Você que é cristão, você não pode considerar um Jesus Cristo que não cuida e que não ama a sua igreja. E porque Jesus Cristo ama e cuida da sua igreja, e porque Ele é o noivo e nós como igreja somos a noiva, nós precisamos amar as nossas esposas, as nossas companheiras, as nossas noivas e namoradas, assim como Cristo ama a sua igreja. E quem ama cuida, quem ama tem afeto, quem ama não maltrata, quem ama não machuca, quem ama não mata. E não há como considerar na vida de uma pessoa que entende a palavra de Deus como referência na sua vida, que vá haver um descuido, um descaso com aquela sua companheira ou com aquela pessoa que convive com ele, porque ela é mulher. Mas aí você vai me dizer: pastor, mas isso aí está falando com relação às mulheres, às esposas, às pessoas que têm um convívio e às demais mulheres. Aí eu trago para você um texto que está lá em Lucas no capítulo 7, em que Jesus ele recebe uma mulher que provavelmente era uma prostituta. A palavra chama ela de pecadora, mas pela fama que as mulheres tinham na época, tudo indica que ela fosse uma prostituta. Essa mulher pecadora, então, entra no recinto onde Jesus estava, ela se joga aos seus pés e ela começa a chorar com gratidão, e ela começa a lavar os pés e demonstrar a sua gratidão a algo que Jesus, porventura, tivesse feito na sua vida e que ela estava sendo tocada por aquilo ali. O homem que recebia Jesus, Simão, um certo fariseu, ele começa a dizer: ora, se tu fosse quem tu diz que é, você saberia certamente quem é essa mulher que se joga aos teus pés. Jesus então chama a atenção de Simão e mostra a ele que aquela mulher era digna de perdão, assim como qualquer outro pecador. E não era a condição dela de pecadora ou de prostituta que fazia ela desmerecedora do amor de Deus. E o próprio Jesus, no final desse texto, vira para ela e diz: mulher, vá, porque os teus pecados estão perdoados. Aí eu começo a entender que Jesus, ele não difere entre homens e mulheres, mas para Deus todos nós somos simples pecadores, dependentes exclusivamente da graça de Cristo. Então, meu amado, minha amada, na hora que a gente considera todos esses fatos à luz da palavra de Deus,
não há porquê haver em nós ou haver em nossas vidas a necessidade de agredir qualquer mulher que seja ela uma prostituta, seja ela sua esposa. E aí eu digo para você que está assistindo esse vídeo agora, há uma coisa muito errada no nosso país, que tem feito com que nós sejamos direcionados nos últimos anos a esse momento em que nós continuamos agredindo, continuamos matando, continuamos fazendo mulheres sofrerem todos os dias no nosso país. O grande problema está em não termos ensinamentos a respeito da palavra de Deus em nossas vidas. Porque quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, não há por que haver esse sentimento em nós. A palavra nos ensina que nós precisamos cuidar das mulheres, nós precisamos amá-las, nós precisamos ser aqueles que estarão ali cuidando delas como parte mais frágil, cuidando delas como Cristo ama a igreja, cuidando delas como Jesus cuidou daquela mulher pecadora. E aí eu digo para você, feminista, machista, cristão, não cristão, se nós buscarmos o ensinamento da palavra de Deus, nós podemos mudar a nossa realidade, a realidade desse país. Quem ama cuida, quem ama não machuca, quem ama não vai tratar as mulheres com desprezo. Quem segue as orientações da palavra de Deus vai tratar as mulheres como elas verdadeiramente precisam ser tratadas. Mulheres que merecem sim ocupar um lugar no mercado de trabalho, mulheres que merecem sim cargos de chefia, mulheres que merecem sim ser bem-sucedidas, mas mulheres que antes de tudo são irmãs, são mães, são esposas, são filhas, são cunhadas, são pessoas que estão no nosso convívio e que nós precisamos amar e cuidar, assim como a palavra de Deus nos orienta. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha para que mais pessoas possam falar alguma coisa a respeito. Passa lá nos comentários, deixa lá a sua opinião a respeito. Se você de repente não concordou, fala lá o que você não concordou. Nós estamos abertos aqui para estar ouvindo você e compartilhando com você aquilo que Deus tem mostrado na vida da gente. E eu espero você na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro de Fátima. Nós temos cultos quarta, quinta-feira é culto de mulheres, sábado jovens, domingo é o culto da família e nós estaremos lá esperando você. Fica na paz, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.